Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do jogo Flamengo e Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu só tenho duas coisas para falar do jogo. A primeira, espero que tenha sido o último jogo do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. E a outra é em relação ao De La Cruz, espero que para o ano que vem ele jogue com mais seriedade. Porque depois que ele voltou da Copa América, lesão, e voltou agora, é muito disperso, desatento, parece estar fazendo um favor de estar jogando ali. Então espero que ele mude a postura dele dentro de campo. O mais importante do jogo, óbvio, foi a despedida do Gabigol, né? A festa que a torcida fez para ele, lotou o Maracanã, acho que foi tudo bacana. Gostaria de falar aqui brevemente, fazer uma retrospectiva desde 2019, quando o Gabigol chegou, até agora, final de 2024, que ele vai para outro clube. O Gabigol chega no Flamengo em 2019, em janeiro, tem todo aquele ano maravilhoso, aquele timaço, Jorge Jesus, e como o próprio Gabigol tem tatuado no peito, ele é predestinado. Realmente, ele foi um cara predestinado a fazer gols importantes para o Flamengo. No ano de 2019, todo mundo vai lembrar daqueles 2 gols contra o River Plate, né? Nada traduz melhor esse jogo do que a narração do João Guilherme pela Fox Sports. Épico, memorável, aquela narração é perfeita, traduz todo o sentimento da torcida do Flamengo. Ele faz os 2 gols, o Flamengo é bicampeão da Libertadores, 38 anos depois da primeira conquista. Em relação a 2019, o gol que eu gosto muito do Gabigol é contra o Santos. Primeiro turno, jogo no Maracanã, Flamengo e Santos, Santos do Sampaoli, era um bom time na época. Jogo duro, Everton Ribeiro recupera a bola no meio de campo, toca rápido no Gabigol. Gabigol puxa o contra-ataque sozinho, pela ponta direita, meia direita, corta para o meio e da entrada da área ele dá uma cavadinha sensacional, de fora da área. Ele bate por cobertura, encobrindo o goleiro do Santos. O Flamengo ganha o jogo, 1-0, se torna líder do Brasileirão e nunca mais sai da liderança, terminando 16 pontos na frente do segundo colocado, que foi o próprio Santos, né? Então, Gabigol chegando, 2019 já virou ídolo, e ele tem uma coisa que combina muito com a gente. A característica de ser do Gabigol combina com o flamenguense, com o flamenguista. Por exemplo, ele meteu um gol no Maracanã, pegou o cartaz, hoje tem gol do Gabigol. E isso virou febre, cara. Todo mundo tem uma figurinha dessa, todo mundo comentava. Só que como o Flamengo incomoda, a CBF proibiu ele de pegar esse cartazinho. A comemoração dele com os braços, né, fazendo o muque lá com os 2 braços, é febre até hoje. Aqui no condomínio que eu moro, os moleques jogando bola na quadra mete gol. Se for flamenguista, mete comemoração do Gabigol. Então assim, fato que ele é ídolo, né? 2020, vem a pandemia, Jorge Jesus vai embora, a diretoria amadora do Flamengo começa a atrapalhar com força o futebol, mas em resumo, Flamengo campeão brasileiro, Gabigol extremamente decisivo nas 10 últimas rodadas, foi artilheiro, Flamengo campeão. 2021, Flamengo chega na final Isso já contando com aquela confusão toda da diretoria, um monte de troca de técnico, mas 2021, Flamengo chega na final da Libertadores. O técnico era Renato Gaúcho, um time sem padrão tático nenhum. Atacava como nunca e tomava gol como sempre, assim, era uma loucura aquilo. Chega na final, Gabigol faz o gol de empate. Entrou pela direita da área e chutou cruzado, pela esquerda, aliás, e chutou cruzado, Flamengo 1-1. Nesse mesmo jogo, Michael e Bruno Henrique tiveram chance de definir a partida. Não conseguiram, o perebaço do Andréas Pereira cai com a bunda no chão, Palmeiras campeão. Mas o Gabigol fez mais um gol em final de Libertadores. Vem 2022, aí Gabigol já não era titular absoluto.
O Pedro chegou e foi tomando conta da posição aos poucos, pedindo passagem, e tem a lesão do Bruno Henrique, uma lesão grave, num lance bobo, no Maracanã contra o Cuiabá, ele rompe o ligamento do joelho. O Dorival Júnior consegue fazer um time competitivo, com Gabigol e Pedro de titulares. Flamengo campeão invicto da Libertadores. 13 jogos, 12 vitórias, 1 empate. Inclusive hoje, segunda-feira, de manhã eu estava tranquilo no serviço, eu revi esse jogo, que eu nunca tinha revisto. Flamengo e Atlético Paranaense, agora na segunda divisão, pela final da Libertadores de 2022. 29 de outubro de 2022. Flamengo tricampeão da Libertadores com o gol do Gabigol, predestinado. Então ele tem 3 finais de Libertadores, 2019 ganha, 2021 perde, 2022 ganha, e ele fez 4 gols em 3 finais de Libertadores, certo? 2022 ainda, Copa do Brasil, disputa de pênaltis contra o Corinthians. Flamengo estava atrás na disputa. Se o Gabigol perde o pênalti, a cobrança dele, o Corinthians seria campeão. Gabigol bate muito bem o pênalti e tem aquela comemoração que todo mundo lembra. Ele começa a gritar, energia, a torcida vem junto com ele, e o jogador do Corinthians, criado no Vasco, lógico, pipocou, não aguentou a pressão. Gabigol incendiou a arquibancada. O Matheus Vital, cria do Vasco, isolou a bola, Rodinei guardou. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, se não me engano, 2023, contra o Patético Mineiro, lá no Mineirão. Acabou o jogo, ele falou: eles vão conhecer o inferno no Maracanã. Virou, né, até cartaz: isso aqui vai virar o inferno. A torcida fez mosaico: isso aqui vai virar o inferno. Graças ao Gabigol, que ao final do jogo falou que o Maracanã ia virar o inferno. O Patético Mineiro, como sempre, chorão, foi até na CBF chorar, mas não deu em nada. Enfim, eu tô falando aqui, né, o que tá vindo na minha cabeça aqui rápido, para também, se a gente for entrar em detalhes de tudo que o Gabigol fez, ia demorar muito esse episódio aqui do podcast. Então é incontestável. Eu só quis falar isso aqui para ilustrar. Nem precisa para falar da importância do Gabigol na história do Flamengo. Vocês que estão me ouvindo podem gostar ou não do Gabigol, personalidade dele, né? Fora de campo, um ego muito grande. Só que é incontestável de que o Gabigol tá na história do Flamengo para sempre. Não tem como a gente falar desse período que nós estamos vivendo ainda, né? De 2019 até agora, de várias conquistas. O Gabigol como é que eu vou dizer? Representa, né, a figura dele, e acho que ilustra melhor esses anos vitoriosos, apesar da diretoria falhar sempre, apesar de passar 2023, por exemplo, sem ganhar nenhum título. 2024 poderia ter sido muito melhor, mas eu vou deixar para falar da diretoria num episódio só da diretoria do Flamengo. Então o Gabigol está marcado na história do Flamengo. E como ele disse na entrevista que ele deu, não tem como falar do Flamengo sem falar de Gabigol, e não tem como falar de Gabigol sem falar de Flamengo, né? Então aí é questão pessoal. Para mim, o Gabigol é ídolo, foi ídolo. Por que foi? Porque a partir de 1º de janeiro ele vai vestir a camisa de outro time. Vestiu a camisa de outro time, né? Não tem como, eu não vou torcer para ele. Não vou torcer para ele se machucar, não vou torcer contra, mas não quero nem saber. Mas está na história. Está na história. É prateleira. Ele, Bruno Henrique e Arrascaeta estão ali junto com os grandes nomes do Flamengo, a geração de 80. A gente está vivendo o presente desses caras, sabe? Daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, vai falar: pô, olha que os caras ganharam, velho.
igual meu pai falava para mim, Zico, Leandro, Adílio, Júnior, Andrade, Raul, Nunes, né? A gente vai falar, pô, vocês lembram, cara? Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que já saiu, mas faz parte da história, Felipe Luiz, Gerson. Porra, lembra aquela final lá contra o River Plate? Tá doido, Gabigol, incrível. Isso é história. Só que assim como na década de 80, tem um cartaz que eu acho massa. 1983, Flamengo já era campeão da Libertadores, Mundial, bicampeão brasileiro. Foi campeão brasileiro esse ano também, de 83, contra o Santos. E o Flamengo tava dando uma tropeçada, tinha cartaz lá. Time sem vergonha, Júnior, bailarino, normal. Certo? O que eu tô querendo dizer é que é um fato de que Gabigol, assim como essa geração, tá na história do Flamengo. Incontestável. Aí pode gostar do Gabigol e pode não gostar. Quando que eu acho que o Gabigol se perde no Flamengo? Esse casamento Flamengo-Gabigol, torcida do Flamengo se perde. Se perde, começa a se desfazer na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, 29 de outubro de 2022. O Gabigol faz o gol do título. Isso tem vídeo, né? Tem vídeo, alguém deve lembrar aí. Se não lembrar, se procurar, vai achar. Durante a comemoração no vestiário, o Gabigol fala com o Marcos Braz: eu quero as minhas férias. Nesse ano de 2022 teve a Copa do Mundo, que foi no final do ano. Então o Brasileirão, o calendário de 2022 terminou em novembro ali. Em dezembro os caras ficaram de férias. Então eu já falei isso lá na época no podcast. Como que eu critiquei isso, né? O Marcos Braz deu 2 meses de férias pro Flamengo. Então, depois desses 2 meses de férias, eles saíram de férias em novembro de 2022 e voltaram em janeiro de 23, né? Para disputar lá o Mundial, que foi um fracasso, tudo mais, tudo errado. O Gabigol não voltou dessas férias. 2023 ele ficou de ano sabático. Virou cantor de trap, virou o Lil Gabi. Era nítido que ele estava fora de forma, física e técnica. Era nítido que ele estava fora do peso 2023, né? E todo mundo começou a criticar, mas tinha o Pedro que estava metendo os gols, então ficou nisso aí mesmo. Teve, né? Aí vem 2024, ele não melhora. Ele tenta jogar, aí o Flamengo traz o Tite lá no final de 2023. Ele, né? Característica do Gabigol. Tem quem goste, quem não goste. Essa arrogância, essa soberba casa com o flamenguista, na minha opinião. Casa com a gente. A gente é arrogante, soberbo, tira onda com todo mundo. E o Gabigol vai na onda da torcida e vai. O Tite vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. Ele canta. Nunca ia imaginar que o Tite iria pro Flamengo, né? Mais uma cagada da diretoria que, graças a Deus, está saindo agora. Agora são 9h25 da noite. As eleições do Flamengo terminaram 9 horas. Se Deus quiser, daqui a pouco vai dar o BAP como presidente. O Gabigol não volta. 2024 com o Tite não joga. Tem a questão do doping, que vai também da personalidade dele, excesso de arrogância, excesso de nada é bom, prepotência, né, o excesso. E ele desrespeita o pessoal do doping, enfim, todo mundo sabe da história. Ele toma uma punição de meses, consegue jogar com efeito suspensivo, mas até agora ninguém sabe, né, que dia que vai ser esse novo julgamento, o que pode acontecer nesse julgamento aí do Gabigol, lá no Tribunal Desportivo. Então ele 2024 praticamente não joga, só que, como eu já disse no início, ele é predestinado, cara. Um exemplo assim de como ele é predestinado a fazer gols importantes e sair bem é esse jogo contra o Vitória. O Vitória faz 1-0, o Gabigol empata o jogo, né? Empata, comemora, era tudo que a torcida queria, um belíssimo gol, o gol com a característica dele de atacar as costas da defesa. Aí o Vitória acha um segundo gol, 2-1. E o repórter de campo fala: o Gabigol vai ser substituído.
Só que enquanto o repórter fala isso, a bola não sai para o Gabigol ser substituído. E o Ayrton Lucas faz o segundo gol. Então o Gabigol que seria substituído, né? O momento de todo mundo, né, aplaudir ele, de reverência ao Gabigol, e do Gabigol também agradecer a torcida. Ia ser um pouco chato porque o Flamengo estava perdendo. Só que em questão de segundos ali, o Flamengo faz o gol com o Ayrton Lucas e ele sai justamente na pausa do gol. O juiz, né, dá o gol, tal, vai recomeçar o jogo, o Gabigol sai apoteoticamente. Então o cara realmente é predestinado, né? E se encerra a passagem dele pelo Flamengo. Tem erros da diretoria com ele? Tem. A questão de... ele dá a entrevista lá e ele, né, destrói a diretoria. Ele fala, deu a palavra e não cumpriu. Mas eu não vou entrar em detalhes de diretoria, como eu já disse, eu vou gravar um episódio só sobre essa diretoria que está saindo do Flamengo, né? E também tem muito erro do Gabigol, como eu disse. Ao final da Libertadores de 2022, ele deixou de ser atleta, caiu na gandaia, não se cuidou. Só para terminar, outro exemplo que ele é predestinado, não vinha jogando nada. Aí muda o técnico, Felipe Luiz dá uma chance e tal. Final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele vai e mete 2 gols no Maracanã. Depois não fez mais nada. Mas fez 2 gols na final contra o Atlético. Então o cara é predestinado, deu muitas alegrias ao Flamengo. O Flamengo também ajudou muito na carreira dele. Ele chega no Flamengo, né, com a marca de que não deu certo na Europa, jogou na Inter, não conseguiu jogar, Benfica não jogou. Então ele voltou para o Flamengo para reerguer a carreira e o Flamengo conseguiu, né, reerguer a carreira dele. Ele, né, se ajudou. Então foi uma simbiose muito boa entre Flamengo e Gabigol até o fim de 2022. Termina a parceria, acho bacana a festa, os 13 troféus lá, né? Só ele, Bruno Henrique, Arrascaeta, Zico e Júnior conseguiram ganhar 13 troféus pelo Flamengo, então merece respeito, merecia aquela festa de despedida, né? E termina tudo bem. Ele ainda deixa uma brecha que ele pode voltar, eu não vou falar sobre isso agora, porque não sei como é que vai ser o futuro, né? Mas enfim, uma passagem histórica do Gabigol pelo Flamengo, marcou o nome dele na história através de gols decisivos e de títulos. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.